Se em algum momento da sua jornada você percebeu que não está exatamente triste, mas também não sente alegria, calma, isso merece atenção. Porque esse estado, embora silencioso, carrega uma transformação profunda. Não é depressão comum, não é apatia vazia, e definitivamente não é fracasso espiritual. É algo mais sutil. Algo que surge quando o barulho interno começa a perder força. Quando a mente, cansada de sustentar personagens, baixa o volume. E aí vem essa sensação estranha. Nada dói, mas nada empolga. O mundo segue, as pessoas riem, se desesperam, se excitam, e você observa. Não por frieza, mas por um certo distanciamento natural, como se algo tivesse se deslocado por dentro. O ego chama isso de perigo. A sociedade chama de problema. Mas a consciência, quando começa a expandir, reconhece como um intervalo sagrado. Porque o ego vive de extremos. Felicidade como prêmio, tristeza como punição. Ele precisa dessa montanha-russa emocional para validar a própria existência. Só que chega um ponto da jornada em que o esforço cansa. O poder da mente, antes usado para provar valor, acumular, competir, começa a se voltar para dentro. E quando isso acontece, algo curioso surge. A reação automática diminui. Não há mais aquela necessidade constante de sentir algo para se sentir alguém. É aqui que muitas pessoas se assustam. Pensam que perderam a fé, a esperança, a energia espiritual, mas na verdade, estão atravessando um despertar silencioso. Um despertar espiritual que não vem com luzes, visões ou euforia. Vem com neutralidade. Com um tipo de paz interior que não excita, mas sustenta. Um equilíbrio estranho, quase desconfortável no início, porque não oferece histórias prontas. A mente pergunta: e agora? Qual é o próximo objetivo? E o silêncio responde: talvez nenhum por enquanto. Esse estado não é vazio, é espaço. Espaço onde antigas crenças começam a se dissolver, onde a lei da atração deixa de ser um pedido desesperado ao universo e se transforma em alinhamento. Onde a manifestação não vem do desejo ansioso, mas da coerência interna. É como se a vida espiritual estivesse limpando o terreno antes de algo novo nascer. Um desbloqueio energético que não grita, não promete prosperidade instantânea, mas reorganiza tudo por dentro. E é exatamente por isso que esse ponto da jornada confunde tanto, porque ele não se encaixa nas narrativas de sucesso emocional, nem nas histórias de dor profunda. Ele fica entre um intervalo, um silêncio entre duas músicas. E se você tentar preencher rápido demais, com distração, excesso de estímulo, metas forçadas, você perde o que esse momento quer ensinar. Algo que ainda não pode ser nomeado, mas já começou a agir. Talvez o ponto mais delicado desse estado seja a tentação de interpretá-lo cedo demais. A mente adora rótulos porque rótulos devolvem controle. Quando algo não cabe em tristeza nem em felicidade, o ego tenta puxar para um dos lados. Ele sussurra: você devia estar sentindo mais. Ou então, algo está errado com você. Mas observe com calma. Esse julgamento não vem da consciência, vem do hábito. Do velho mecanismo que sempre precisou reagir para existir. Agora, nesse espaço neutro, ele perde força. E isso, para o ego, soa como morte. É aqui que a jornada se aprofunda, porque o que está acontecendo não é uma perda de sensibilidade, mas uma mudança no ponto de referência. Antes, a identidade se organizava em torno do sentir. Alegria significava sucesso, tristeza significava falha. Agora, algo mais silencioso começa a conduzir. Uma presença que não depende de estímulo. Um tipo de energia espiritual estável, que não oscila tanto. E isso gera estranhamento, quase como usar um músculo novo pela primeira vez. Funciona, mas parece errado. Algumas pessoas tentam fugir desse intervalo buscando euforia espiritual. Cursos, promessas de iluminação rápida, rituais feitos mais por ansiedade do que por conexão real com o universo.
Outras tentam preencher com produtividade excessiva, metas financeiras, manifestação forçada de prosperidade, como se o silêncio fosse um inimigo a ser vencido. Mas esse estado não pede aceleração, ele pede escuta. É um convite ao autoconhecimento espiritual mais profundo, aquele que não dá likes nem aplausos, mas reorganiza o propósito de vida por dentro. Se você observar bem, perceberá que nesse ponto a gratidão muda de forma. Não é mais gratidão por conquistas externas, mas por não precisar provar nada o tempo todo. A esperança deixa de ser expectativa futura e se transforma em confiança no agora. A fé não depende mais de resultados visíveis. Ela vira chão. Um chão simples, quase invisível, mas firme. É assim que a riqueza interior começa a se formar, não como abundância barulhenta, mas como estabilidade emocional e clareza. Esse intervalo também mexe com a lei da atração de um jeito pouco falado. Quando o ego relaxa, a cocriação acontece sem esforço excessivo. As coisas começam a se alinhar não porque você pediu com força, mas porque parou de resistir. A mentalidade de sucesso deixa de ser obsessão por resultado e vira coerência interna. O poder da mente não está mais em controlar tudo, mas em não sabotar o fluxo natural da vida espiritual. E ainda assim, algo permanece em aberto. Porque esse estado não é o destino final. Ele é passagem, um espaço entre identidades, entre versões de si mesmo. Um silêncio que prepara algo maior, ainda sem forma definida. Se você sente que algo antigo caiu, mas nada novo se apresentou claramente, saiba, isso faz parte. O próximo movimento não vem da pressa, mas da integração. E é exatamente aí que a compreensão começa a virar revelação. Existe um momento específico nessa jornada em que a pessoa percebe algo desconcertante. O mundo continua oferecendo estímulos, mas nenhum deles parece exigir resposta imediata. Antes, qualquer situação pedia reação. Alegria para provar que estava tudo bem, tristeza para justificar o peso da vida. Agora, não. Surge uma neutralidade que não é frieza, mas lucidez. O ego, acostumado a interpretar tudo, tenta retomar o controle dizendo que isso é apatia, desmotivação, perda de propósito. Só que olhando mais fundo, o que cessou não foi o sentir, foi o esforço de sustentar uma versão fabricada de si mesmo. Esse é o ponto em que muitas máscaras caem sem fazer barulho. Não há colapso emocional, não há drama, apenas um cansaço honesto de representar papéis. O personagem que precisava ser feliz para ser aceito começa a dissolver. O personagem que usava a tristeza como identidade também. E no lugar deles, surge algo estranho para a mente. Presença sem narrativa. A consciência começa a operar sem a necessidade constante de comentar a própria experiência. Isso altera completamente a relação com a espiritualidade, com a lei da atração e até com a ideia de prosperidade. Antes, manifestar significava desejar com intensidade. Agora, manifestação vira consequência do alinhamento interno. O poder da mente deixa de ser tensão e passa a ser clareza. É como se o campo energético estivesse se reorganizando, recalibrando chakras emocionais que passaram anos sobrecarregados. Não há explosão de energia espiritual, mas um nivelamento. Um equilíbrio silencioso que prepara algo mais estável. Algo que não depende de altos e baixos para existir. Esse estado também desmonta uma crença profunda. A de que sentir menos é regredir. Na verdade, sentir menos reatividade abre espaço para sentir com mais verdade. A alegria que virá depois não será euforia vazia. A tristeza que ainda pode surgir não será identidade. Ambas passam a ser experiências, não definições. Isso muda tudo. A vida espiritual começa a deixar de ser busca e se transforma em caminho vivido. Sem tanta ansiedade por iluminação imediata, sem pressa por respostas definitivas. É aqui que a fé amadurece. Não como crença cega, mas como confiança silenciosa. A esperança não grita, não exige sinais. Ela apenas sustenta.
A gratidão deixa de ser lista mental e vira estado natural. A abundância começa a ser percebida não no excesso externo, mas na ausência de conflito interno. E isso, curiosamente, desbloqueia fluxos que antes estavam travados, inclusive financeiros, porque o medo de não ser suficiente perde força. Mas esse alívio inicial ainda não é o ponto mais profundo. Porque quando o ego para de pedir reação, ele também para de oferecer direção. E é nesse vazio funcional, nesse espaço entre o que caiu e o que ainda não nasceu, que algo muito mais radical começa a se formar. Algo que não pede interpretação, apenas disponibilidade. Quando o ego perde o comando, ele não cai de uma vez. Ele se dissolve aos poucos como um centro antigo que já não consegue sustentar a própria narrativa. E é exatamente nesse ponto que a experiência se torna profunda demais para ser explicada com palavras simples. Não há mais aquela euforia para provar valor ao mundo, nem a tristeza para pedir sentido à vida. O jogo emocional que antes definia quem você era, começa a falhar. E o silêncio que surge não é ausência, é intervalo. Um intervalo depois do ego e antes de qualquer nova identidade. Esse espaço costuma ser mal interpretado porque não entrega recompensas imediatas. Não há sensação clara de iluminação, nem promessas explícitas de prosperidade. Mas há algo mais raro: estabilidade interna, um tipo de paz interior que não depende de condições externas. O sistema emocional entra em equilíbrio, como se a mente finalmente tivesse parado de lutar contra o fluxo natural da vida. A energia espiritual deixa de ser dispersa em conflitos internos e começa a se acumular de forma sutil, quase invisível, preparando o terreno para uma expansão real da consciência. Aqui, o autoconhecimento espiritual se aprofunda sem esforço. Não é mais preciso analisar cada pensamento, nem vigiar cada emoção. A observação acontece sozinha. Pensamentos vêm, emoções passam, e algo em você permanece intocado. Essa presença constante é o que muitas tradições chamam de despertar espiritual, embora raramente falem sobre essa fase neutra, sem brilho. Ela não vende, não impressiona, mas transforma tudo. A lei da atração, nesse ponto, opera de maneira quase irônica. Quanto menos você tenta manifestar, mais as coisas se alinham. A cocriação deixa de ser pedido e vira consequência. O poder da mente não está mais em visualizar com intensidade, mas em não interferir com medo. O desbloqueio financeiro, emocional e espiritual começa quando a necessidade de controle cai. Porque o controle sempre foi uma forma refinada de medo. Esse estado também ensina algo essencial sobre propósito de vida. Ele não surge como missão grandiosa, nem como chamado dramático. Surge como clareza silenciosa. Você começa a perceber o que não faz mais sentido, e isso, por si só, já é direção. A espiritualidade deixa de ser conceito e vira prática natural. Meditar não é mais técnica, é estado. A conexão com o universo não exige rituais complexos. Ela acontece no simples fato de estar presente. E ainda assim, mesmo com essa integração inicial, algo permanece aberto. Porque esse silêncio não pede conclusão. Ele pede convivência. Não exige decisões rápidas nem novos rótulos espirituais. É apenas o início de uma reorganização mais profunda, onde a consciência aprende a viver sem se apoiar no ego como centro. E quando isso começa a se integrar de verdade, a jornada entra em um nível que poucos reconhecem de imediato. Quando o ego perde o comando, ele não cai de uma vez. Ele se dissolve aos poucos, como um centro antigo que já não consegue sustentar a própria narrativa. E é exatamente nesse ponto que a experiência se torna profunda demais para ser explicada com palavras simples. Não há mais aquela euforia para provar valor ao mundo, nem a tristeza para pedir sentido à vida. O jogo emocional que antes definia quem você era começa a falhar, e o silêncio que surge não é ausência, é intervalo. Um intervalo depois do ego e antes de qualquer nova identidade.
Esse espaço costuma ser mal interpretado porque não entrega recompensas imediatas. Não há sensação clara de iluminação, nem promessas explícitas de prosperidade. Mas há algo mais raro: estabilidade interna, um tipo de paz interior que não depende de condições externas. O sistema emocional entra em equilíbrio, como se a mente finalmente tivesse parado de lutar contra o fluxo natural da vida. A energia espiritual deixa de ser dispersa em conflitos internos e começa a se acumular de forma sutil, quase invisível, preparando o terreno para uma expansão real da consciência. Aqui, o autoconhecimento espiritual se aprofunda sem esforço. Não é mais preciso analisar cada pensamento, nem vigiar cada emoção. A observação acontece sozinha. Pensamentos vêm, emoções passam, e algo em você permanece intocado. Essa presença constante é o que muitas tradições chamam de despertar espiritual, embora raramente falem sobre essa fase neutra, sem brilho. Ela não vende, não impressiona, mas transforma tudo. A lei da atração, nesse ponto, opera de maneira quase irônica. Quanto menos você tenta manifestar, mais as coisas se alinham. A cocriação deixa de ser pedido e vira consequência. O poder da mente não está mais em visualizar com intensidade, mas em não interferir com medo. O desbloqueio financeiro, emocional e espiritual começa quando a necessidade de controle cai. Porque o controle sempre foi uma forma refinada de medo. Esse estado também ensina algo essencial sobre propósito de vida. Ele não surge como missão grandiosa, nem como chamado dramático. Surge como clareza silenciosa. Você começa a perceber o que não faz mais sentido, e isso, por si só, já é direção. A espiritualidade deixa de ser conceito e vira prática natural. Meditar não é mais técnica, é estado. A conexão com o universo não exige rituais complexos. Ela acontece no simples fato de estar presente. E ainda assim, mesmo com essa integração inicial, algo permanece aberto. Porque esse silêncio não pede conclusão, ele pede convivência. Não exige decisões rápidas, nem novos rótulos espirituais. É apenas o início de uma reorganização mais profunda, onde a consciência aprende a viver sem se apoiar no ego como centro. E quando isso começa a se integrar de verdade, a jornada entra em um nível que poucos reconhecem de imediato. À medida que essa presença silenciosa se consolida, surge uma compreensão que não vem do pensamento, mas da vivência. Não há nada a consertar. Essa percepção muda radicalmente a relação com a própria história. O passado deixa de ser ferida aberta e passa a ser apenas memória. O futuro perde o peso da expectativa e vira possibilidade. O agora, antes ignorado, se torna o ponto mais vivo da experiência. Não porque seja intenso, mas porque é real. Nesse estágio, o ego tenta uma última estratégia: transformar o silêncio em identidade, criar uma nova imagem de alguém desperto, alguém além do ego. Mas isso também cai naturalmente quando percebido. A consciência não precisa se declarar. Ela apenas é, e essa simplicidade é o que sustenta a verdadeira iluminação. Não como estado elevado, mas como lucidez cotidiana. A espiritualidade deixa de ser algo que se pratica e passa a ser algo que se vive. O poder da mente agora opera de outra forma. Ele não cria cenários excessivos, não dramatiza, não se antecipa ao que ainda não aconteceu. Ele serve, organiza, planeja quando necessário, mas não governa. Isso libera uma quantidade enorme de energia espiritual que antes estava presa em conflitos internos. Essa energia se redistribui em forma de vitalidade calma, foco natural e uma sensação profunda de estar no lugar certo, mesmo sem entender tudo. A abundância começa a ser percebida nos detalhes. Tempo suficiente, relações mais honestas, decisões mais limpas. A prosperidade deixa de ser meta distante e vira consequência de alinhamento. A lei da atração nesse ponto quase desaparece como conceito, porque tudo se torna atração natural. A cocriação acontece no ritmo certo, sem ansiedade. A gratidão não é forçada,
Ela emerge espontaneamente quando não há mais guerra interna. E ainda assim, nada disso fecha a jornada. Pelo contrário, esse estado não é chegada, é integração contínua. Um caminhar consciente onde cada experiência, boa, neutra ou desafiadora, é vivida sem a necessidade de encaixar em narrativas antigas. A vida espiritual ganha profundidade porque não precisa mais provar nada. Ela simplesmente se expressa. É nesse ponto que algo essencial se revela. Esse silêncio não pede que você se afaste do mundo, mas que esteja nele sem se perder. E quando essa integração começa a se estabilizar de verdade, surge uma maturidade rara, a capacidade de permanecer aberto, presente e disponível, sem precisar definir quem você é agora. E é exatamente essa abertura que prepara o terreno para o último movimento dessa jornada. Quando esse estado se estabiliza, algo importante precisa ser dito com clareza. Não há urgência em compreender tudo. A mente vai tentar. Ela sempre tenta. Vai querer nomear, definir, concluir, transformar a experiência em conceito. Mas esse silêncio não responde à pressa. Ele não pede interpretação rápida, nem decisão definitiva. Ele pede algo muito mais simples e muito mais difícil para o ego: permanência. Permanecer sem se agarrar. Permanecer sem rejeitar. Permanecer sem transformar a experiência em identidade espiritual. Porque no momento em que você diz, eu sou isso agora, algo se fecha. E o que está acontecendo aqui não é fechamento, é abertura. Uma abertura que não é eufórica, não promete respostas mágicas, mas oferece algo mais raro: honestidade interna. Você começa a perceber quando algo não vibra mais com você, quando certas conversas cansam, quando certos objetivos já não fazem sentido. E essa percepção não vem carregada de conflito, ela vem limpa. Esse é o ponto em que muitas pessoas tentam voltar ao antigo entusiasmo, como se esse estado neutro fosse um erro no caminho. Mas não é. Ele é um ponto de reorganização profunda, um ajuste fino da consciência. A energia espiritual está sendo redistribuída, saindo dos extremos emocionais e se assentando no centro. E isso cria uma sensação curiosa de estar entre mundos, nem preso ao antigo, nem identificado com o novo, apenas presente. Aqui, a espiritualidade não pede práticas complexas. Ela se manifesta nas escolhas pequenas, no que você aceita, no que você recusa, no que você deixa ir sem brigar. A meditação acontece enquanto você anda, enquanto escuta, enquanto silencia antes de responder. A conexão com o universo não vem como mensagem clara, mas como sincronicidades sutis, encontros certos, pausas necessárias. Tudo parece menos dramático e mais verdadeiro. Esse estado também ensina algo essencial sobre controle. Quanto menos você tenta dirigir o processo, mais ele se integra. A vida começa a responder a essa neutralidade com clareza. Situações se resolvem sem tanto atrito. Pessoas entram e saem sem tanto apego. A prosperidade, quando aparece, não vem como prova de valor, mas como consequência natural de alinhamento. O poder da mente, agora, está em saber quando não interferir. E mesmo assim, nada disso exige que você se afaste do mundo ou se torne alguém distante. Pelo contrário, esse silêncio prepara uma presença mais íntegra, uma forma de estar na vida sem se perder nela, sem precisar se definir por emoções, papéis ou expectativas. Mas ainda há algo importante a integrar, algo que transforma esse estado em continuidade real, sem que ele se torne apenas mais uma fase passageira. O que começa a se integrar aqui é algo que não pode ser forçado: a confiança silenciosa no próprio processo. Você já não precisa correr atrás de estados elevados, nem fugir dos estados neutros. A consciência aprende a habitar o que é, sem negociar com expectativas antigas. Esse é o verdadeiro ponto de maturidade espiritual. Não há mais urgência em alcançar iluminação, porque a busca perdeu o tom de carência. O que existe agora é presença suficiente para atravessar qualquer experiência sem se perder nela. Esse silêncio não é ausência de vida, é vida sem excesso de ruído. Emoções continuam surgindo, decisões continuam sendo tomadas,
Desafios continuam aparecendo. A diferença é que nada disso define quem você é. A identidade não se apoia mais no que acontece, mas no espaço a partir do qual tudo é vivido. Isso traz uma estabilidade rara. Um tipo de equilíbrio que não depende de controle, nem de garantias externas. Nesse ponto, a espiritualidade deixa de ser um caminho separado da vida prática. Ela se manifesta no modo como você escuta, no tempo que respeita, no limite que estabelece sem culpa. A prosperidade começa a fluir de forma mais natural, porque já não encontra resistência interna. O dinheiro, as oportunidades, os encontros, tudo responde a esse alinhamento silencioso, não como prêmio, mas como reflexo. A lei da atração aqui já não é técnica mental, é estado interno coerente. A mente agora aprende a cooperar. Ela não lidera, não domina, não cria dramas desnecessários. Ela serve, organiza quando precisa, silencia quando percebe que não é necessária. Esse é o verdadeiro poder da mente, saber quando agir e quando não interferir. A energia espiritual, antes dispersa, se torna disponível para o que realmente importa. Não para provar valor, mas para sustentar presença. E talvez o ponto mais importante seja este: não tente transformar essa experiência em conclusão. Não diga a si mesmo que chegou. Não construa uma nova narrativa espiritual para substituir a antiga. Esse estado não é um fim. É um novo modo de caminhar. Um caminho onde a consciência segue se expandindo sem pressa, sem espetáculo, sem necessidade de se afirmar. Se você reconheceu algo de si nesse silêncio, saiba que isso não é isolamento. É comunhão sem dependência. É estar no mundo sem se perder nele. E essa integração continua acontecendo, dia após dia, em pequenas escolhas, em pausas honestas, em momentos simples. Não há nada a resolver agora. Apenas viver a partir desse espaço e permitir que o próximo movimento se revele no tempo certo.